Eu vou conversar com o publicitário Osmar Wang. Pois é, meus amigos, ontem eu acordei com a notícia de que perdemos o Jô Soares, né? Um artista de múltiplos talentos, né? Que se destacou no humor, na televisão, no teatro e também teve grande sucesso, também na literatura, no caso. E todos nós já sabemos de cor e salteado essa história e também a gente reconhece a grandeza dela, a grandeza da história do Jô Soares. E eu, como muitos outros e seletos, milhares de convidados, eu também tive a oportunidade de me sentar ao lado dele, lá naquele famoso sofá onde estiveram grandes personalidades mundiais, bem como também simples anônimos assim como eu, né? E imagina só, um anônimo, né, que cresceu assistindo o Jô, o Agildo Ribeiro, né, lendo Chiclete com Banana, lendo Geraldão do Glauco, o Laerte, né, lendo Caceta Popular, lá o Tabloide também, o Planeta Diário, entre outros. Imagina como é que fica a cabeça de um cara desse. Imagina como é que fica a cabeça de quem iria ter uma oportunidade de conversar com um bastião desse raciocínio, né? Um bastião do humor, da ironia, essa ironia que eu prezava e eu ainda prezo, sabe? Não tem como dizer que isso não foi marcante assim na minha vida, né? Pela situação, pelo tema, pelo desafio, pela brincadeira também e pelo impacto, né, de ir lá conversar com um dos maiores nomes da TV brasileira, se não um dos maiores nomes da TV mundial. A história do Jô se mescla com a história da TV brasileira. Não tem como você desassociar Jô Soares da TV brasileira, né? Tem nomes que você não desassocia, sabe? Hebe Camargo, Jô Soares, Chico Anísio, né, Lolita Rodrigues. Esse povo você não tem como desassociar. Por mais que você fale que não impacta, impacta sim na vida das pessoas. E principalmente uma pessoa como eu, um simples anônimo como eu, né? E tudo começou em 2004, né? 2004, eu estava naquela fase dura, desgraçada da vida, onde nada dá certo, você trabalha e nada dá certo. E daí tudo dá errado, sabe? Você faz, não é que você não trabalhe, não, você trabalhava muito, trabalhava que nem um doido. Tinha acabado de entrar no governo Lula, aquela coisa estava complicada, a gente passou por um período muito grave, muito complicado na época, cenário político, econômico. Tá? E a gente estava começando a reestruturar a economia brasileira, mas mesmo assim, em 2004, estava numa situação bastante complicada financeiramente. Não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comprar um cigarro, não tinha dinheiro para comprar um palito de fósforo, né, que fosse, né? E daí eu continuava trabalhando, mesmo assim eu continuei trabalhando, e nesse meio tempo o que aconteceu? Eu trabalhei sempre por sistema, com internet, naquela época não tinha banda larga, não tinha nada disso, né? O mais que tinha era TV realmente, a internet estava começando a descambar, e daí eu começava a trabalhar e eu tinha que fazer FTP. FTP é enviar arquivos, né, do servidor local, né, da máquina local para o servidor, né, fora do Brasil geralmente, tá, onde a gente hospedava os sites dos clientes, né, que estavam desenvolvendo e tentando fazer venda, aquela coisa toda. E daí nesse meio tempo eu ficava trabalhando. E o sistema era muito arcaico, digamos assim, eu tinha que ficar monitorando o envio dos arquivos. E daí nessa de ficar monitorando o envio dos arquivos, eu tinha que ficar lá atento, tal, aquela coisa toda. E eu acabava, em alguns momentos, né, porque via um sinal sonoro avisando que tinha algum erro, alguma coisa, de onde eu tinha que continuar o envio dos arquivos para o servidor, para a confecção do site, para a montagem do site, do material impresso, seja o que raio for que estivesse fazendo, né? E daí eu aproveitava o meio tempo para bater papo. Eu falei, vou bater papo, tem que passar o tempo, madrugada, né? Eu trabalhava durante o dia, acordava cedo, ia para a rua, visitava clientes, corria atrás de serviço, e à noite eu tentava desenvolver os trabalhos, né? Não tinha telefone, não tinha nada, aquela coisa, ligações, então você tinha mais tempo para trabalhar. E nesse meio tempo eu entrei nos sites de bate-papo, né? Falei, vou passar o tempo, bater papo, né? Bater um papo aí tal com as pessoas, e eu acabava entrando. Todo cara é meio homem, principalmente um tanto quanto sem vergonha, né? Eu não fujo dessa linha também.
E daí o que eu fiz, eu acabava entrando em bate-papo tranquilo, não ia entrar em bate-papo evangélico. Eu entrava nas salas da UOL, naquela época tinham salas da UOL, e eu entrava lá e começava a conversar, a procurar salas. E tinha uma sala que não existiam salas, no caso, que eram criadas pela UOL, né, pelos usuários da UOL. Quem era assinante da UOL tinha a oportunidade de chegar e criar salas, né, temáticas, de todos os temas, tá? Inclusive de sexo, e acabava entrando nessas salas para falar bobagem, para passar o tempo. Eu sempre fiquei muito tempo trabalhando sentado em casa. Era a rua, vendendo, visitando cliente, caçando serviço, né? E à noite eu ia desenvolver os trabalhos. E tinha sites de conteúdos adultos, né? E tinha salas de conteúdos adultos. E tinha salas com temas diversos, né? De conteúdo adulto, e eu acabava entrando lá, tal. E em determinado momento eu vi salas aí com 30, 40, 50 pessoas lotadas de determinados temas, de um determinado tema especial no caso, né? E daí eu falei, opa, isso tem mercado, vou montar um site a respeito disso, né? Falei, vou unir o útil ao agradável, ou seja, montar diversão com tentativa de ganhar um dinheiro. E daí eu montei um site com um tema, né? Era um site tipo de relacionamento, só que meio... um site meio tipo daquele site de namoro, tal, aquela coisa, só que voltado para um determinado tema adulto, né? Relacionado a casais. E daí foi indo, e o site cresceu. Em determinado momento eu apareci na Playboy, né? O site apareceu na Playboy, né? Na revista Playboy, na Private e em outras revistas. E até que um certo dia eu recebi um telefonema lá em casa. Eu nunca fui muito ligado no telefone, nunca gostei muito de telefone, né? Eu trabalhava e minha esposa geralmente atendia. Muitas vezes eu pedia para dizer, fala que eu não tô, fala para ligar depois, né? Até porque não tinha como, era tudo eu desenvolvia, eu trabalhava, eu corria, eu vendia, tá? Eu ficava durante a madrugada montando um site, né? Dava aquele tempo, aquele período, eu ficava montando um site a respeito disso. Um site bem arcaico, bem mambembe, eu diria de passagem, né? E daí eu recebi esse telefonema. Mas só que antes disso eu ficava tendo Bina, tal, aquela coisa, e eu geralmente olhava o número do telefone para depois pesquisar no Google, né? Para ver de quem era esse telefone. E muitas vezes eu falava para minha ex-esposa, no caso a Lins, né? Chegar para ela também, um grande abraço para ela. Eu falava, um dia eu vou pro Jô. E todo mundo falava, vai em Jô porra nenhuma, você tá delirando, tal, não sei o que. Mas nesse dia eu recebi o telefonema, eu olhei o número e falei, é do Jô. Porém eu não atendi, pelo sim, pelo não, acabei não atendendo, pedi para que ela atendesse. Ela não atendeu e eu falei, era do Jô, era da Rede Globo. Ela falou, que Rede Globo, você tá louco? Eu falei, não, era da Rede Globo sim. E daí falei, pô, perdi a oportunidade de falar com o Jô, né? Porque eu não atendi um telefone por um preceito, uma mania minha, acabei não atendendo o telefonema. E novamente, logo depois, o telefone tocou. Eu pedi para que ela atendesse. Ela foi lá, atendeu. Eu falei, é a Globo. Ela falou, que Globo? Ela foi lá, atendeu o telefone. Ela, de repente, começou a tremer. Ela olhava, começou a tremer e falou, é da Rede Globo, é da produção do Jô. E daí foi aquela coisa, né? Uma coisa muito legal. Uma brincadeira começou e tal. Comecei a ganhar realmente o dinheiro com conteúdo adulto na época. Foi muito legal também. Tá? De forma bastante profissional, né? É um site de relacionamento, e só que cresceu e tomou dimensões enormes. E, como eu falei para todo mundo na época, né? Falei, era realmente a produção do Jô, da Globo, né? E daí eu fui lá, teve aquela história de prévia de entrevista, aquela coisa toda, e daí apareceu um carro da Globo, estava na porta de casa me buscando. Eu fui para o Jô, lá na produção do Jô, no estúdio da Globo lá na Berrini, né, em São Paulo. Mas até aí é entrevista apenas, né? Eu não vou perder a oportunidade de conversar com o Jô. Imagina o impacto que foi isso. Mas eu fui lá conversar com o Jô, né? Até porque eu fui lá vender o peixe, falar bobagem, né? Até porque é só história, é só conversa, é só fuleiragem nesse caso. Até porque a intenção era uma entrevista de show business, de entretenimento, né? E o negócio resultou, foi um sucesso. Teve muito acesso, teve muita assinatura no site, né? Foi muito legal isso aí, foi uma experiência ímpar mesmo, de verdade. Mas o que importa não é isso, né? Não é essa experiência apenas também, sabe? É contar sobre essa experiência. O que importa mesmo é que acho que a gente tem que falar um pouco desse Jô aí, sabe? Desse Jô que sempre foi um crítico, né?
um crítico do regime militar, um crítico da ditadura, né, contra a ditadura, e foi um colaborador do Pasquim, né, que era um jornal de contracultura que existiu durante o período da ditadura. Até porque o Jô não era um cara partidário, né? O Jô era um cara anarquista. E em seus programas, né, fossem eles quais fossem, a crítica de costumes e a crítica política sempre estavam caminhando juntas. E eu sempre me identifiquei muito com isso, né? E essas críticas do Jô muitas vezes estavam driblando as restrições, né? Estabelecendo um padrão de humor. E naquela época, o humor, não diria até hoje, não diria nem naquela época, mas até hoje é um humor bastante refinado, né? Um humor popular e refinado. E de verdade, eu acho que esse humor nunca vai ter parâmetro, não vai ter mais parâmetro, não vai encontrar herdeiros para que nós tenhamos um humor desse patamar, desta forma, tá? Eu acho que não vamos ter mais isso. Tanto que as entrevistas do Jô, né? Aquele Jô lá, o mesmo Jô, o Jô que eu tô falando, o Jô Soares, né? Aquele Jô que se tornou íntimo de todo um país, né? As entrevistas que marcaram época, elas reuniam um vasto mosaico, né? Um mosaico enorme de interesses, de situações, de personagens. E ele sempre tinha uma visão muito bem humorada e peculiar para tratar a respeito, né, de todas as pessoas, de todas as situações. E certa vez ele falou sobre isso, né? Ele disse: o humor é uma visão do mundo, uma maneira de encarar, de ver o mundo de mais perto. Então a minha visão é sempre a do humorista, que enxerga uma saída, não é uma visão de desespero. Eu nunca fui um desesperado ou um desiludido. E é isso que é legal, sabe? É isso que é legal no jogo. Não ter desespero, não ter desilusão. E a sua contribuição, né, de racionalidade, do bom senso, contudo para o entretenimento, e para o diálogo, e para a cultura no Brasil, sempre vai permanecer viva, vai permanecer sempre viva, né? E com aquele reconhecimento amplo que ele merece, de verdade. Pois é, e tem coisas que a gente vive e não acredita, né? O Jô Soares morreu na madrugada dessa sexta-feira, no dia 5. O Jô estava internado no hospital sírio-libanês, no caso, lá em São Paulo, desde o fim do mês de julho. Uma coisa muito lamentável, desde o dia 28, né? E como eu disse, tem coisas que a gente vive, né? A gente vive nessa vida e a gente não acredita, né? E a partida do Jô é uma delas. A perda desse Jô Soares é uma delas. E a gente não pode deixar de lembrar, né? De maneira respeitosa, de maneira alegre, de maneira perspicaz, de maneira irônica, de maneira mordaz, a passagem, a existência desse profissional, dessa grande pessoa que é o Jô Soares. Eu não digo nem que foi, mas porque é, e sempre vai ser, né? Não tem como a gente discutir isso, questionar isso. E é isso mesmo. Eu acho que vale a pena o registro, não que seja uma coisa espetacular, sabe, da minha pessoa para com o Jô, mas do Jô para com todo esse Brasil, para com toda essa anarquia, para com todo esse bom senso que tem que existir na nossa sociedade, no nosso Brasil, principalmente nesses tempos tão atípicos, tão nervosos, tão polarizados, tão doentes, nos quais estamos vivendo, né? E é isso, Jô, né? Como eu disse, uma hora dessa a gente volta a bater um papo e rir por aí, desta vez no imaginário popular, tá bom? E de verdade mesmo, um carinhoso, um grande abraço mesmo, tá? E um beijo pra você, um beijo pro gordo. Até mais, Jô. Olha, parabéns. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Tá aqui, obrigado. O meu eterno beijo do gordo.